Estamos começando mais um programa Encontro Fraterno. Hoje, com a alegria de entrevistarmos Valéria Pedroso, que é psicóloga, psicoterapeuta e estudiosa da doutrina espírita. Não perca também o quadro O Evangelho Responde, com Calci de Sá Roriz. Fique conosco, o programa é feito especialmente para você. É com muita alegria que estamos recebendo aqui Valéria Pedroso, que é psicóloga, psicoterapeuta, estudiosa da doutrina espírita e que vai nos falar sobre a família no mundo de transição. Seja muito bem-vinda, Valéria. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntas. É muita felicidade tê-la aqui. Valéria, qual que é a importância da família na sociedade atual? É claro que no decorrer da história humana, a família ela foi mudando de configuração. Matriarcado, patriarcado, né, as famílias monogâmicas. E hoje existe um modelo diferente, um modelo mais apropriado e, é claro, não é definitivo, né, porque está na lei do progresso, né, evoluirmos sempre, né, aprimorarmos sempre. Então, o modelo de hoje é um modelo mais cooperativo das relações familiares. A cooperação entre o casal, a cooperação na família, né? A família é considerada uma conceituação filosófica como a célula máter da sociedade. E fazendo analogia com o organismo humano, né? A célula é a unidade básica do organismo, né? E como tal, aquilo que acontece com esta célula, por conseguinte, acontecerá com esse organismo, né, esse todo, né? Então é fundamental que a família se aprimore, a família se especialize, a família desenvolva as suas virtudes, né? Essa é a nossa grande oportunidade. É a porta da reencarnação, a porta de uma nova experiência, a porta do refazer o caminho, né, resgatando os nossos erros e desenvolvemos, como eu havia citado, virtudes, desenvolvendo o nosso intelecto, desenvolvendo a nossa moralidade. E, por consequência, né, isso vai atuar, né, esse desenvolvimento no núcleo familiar vai influenciar o social mais ampliado. A família, ela nos permite evoluir. O contato social, o contato na família treina para o contato social mais ampliado, né? As relações, é através das relações que evoluímos, porque se nos isolamos, paralisamos. Então a família ela tem um caráter muito especial no nosso processo evolutivo e precisamos despertar para isso. Então o relacionamento familiar ele também vai evoluir com o planeta? Naturalmente. Né? E como que vai ser essa família no mundo de regeneração? Uma família feliz, né? Segundo o que nos informa Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, psicografado pelo Divaldo, né? E tantas outras informações que nos chegam através de espíritos veneráveis. Mas é claro que isso não vai se dar abruptamente, né? O processo evolutivo ele já começou faz tempo, né? Desde que fomos criados. O aprimoramento do núcleo familiar, ele vem se dando, como já havia citado anteriormente. Mas será uma família feliz, né? Famílias felizes, porque reinará a fraternidade, né? E isso só se consegue através do exercício, né? Não é mágica, não é milagre, ou podemos dizer, é o milagre do trabalho, do esforço, da determinação. E o exemplo dos pais é muito importante. Como é que é para essa nova sociedade? Sem dúvida, né? Por isso que é essencial que esses encontros, ou reencontros, mais precisamente, entre o casal, se dê de forma responsável. Porque naturalmente a criança, uma das formas de aprendizagem é por imitação. Então, se os pais se relacionam de forma afetiva, respeitosa,
né? Os filhos tendem a copiar esse modelo, né? A repetir esse modelo, cada um do seu jeito, né? Porque somos individualidades, mas tendem a reproduzir essa forma afetuosa, fraterna, respeitosa. E muitos pais, não querendo oprimir os filhos, eles deixam de colocar limites. Parece que uma distorção até de valores dentro do próprio lar. Qual que é a consequência disso? A falta de limites acarreta a invasão em relação ao outro, a falta de respeito consigo mesmo, né? E naturalmente a falta de respeito com o próximo. A ausência de autocuidado implica naquilo que vemos com frequência, suicídios indiretos, né? Desrespeito no consumo daquilo que se come, naquilo que se bebe, na forma que se conduz na vida, na relação com as pessoas, né? E isso são distorções que acarretam não só o adoecimento físico, mas também o adoecimento mental e, naturalmente, com influência social, porque aquela pessoa não vai ser a única prejudicada, né? Isso vai ser reproduzido, nós influenciamos aos outros e somos pelos outros influenciados. Então, esse organismo, né, que é a família, ou como célula máter da sociedade, ele pode contaminar positivamente ou negativamente. Usando um termo mais apropriado, vai influenciar positivamente ou negativamente os demais, né? E aí nós observamos, a criança reencarna, né? A princípio ela fica restrita a esse núcleo familiar, ampliando para a família, como avós, tios, parentes próximos. Depois ela é inserida no grupo escolar, né? Onde esse contato social vai se ampliando cada vez mais. E depois, no exercício profissional, na formação da sua família, né? Encontrando o seu parceiro, a sua parceira, e assim sucessivamente. Nós estamos o tempo todo sendo observados, tanto por encarnados como desencarnados. Nós somos formadores de opinião, né? Nós influenciamos pessoas e espíritos, e somos por eles influenciados. Então, fundamentalmente, a família precisa ser mais cuidada. A família precisa rever determinados padrões de comportamentos estimulados pelos meios de comunicação, pelo modismo, que nada mais é do que fuga, se constitui em fuga, né, daquilo que é essencial. Bom, e o momento que estamos vivendo agora nos passa insegurança. E como enfrentarmos esse momento dentro do lar com otimismo? É o que veremos daqui a pouquinho. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Voltamos agora com a Valéria Pedroso, que está falando sobre a família no mundo de transição. Valéria, essa transição de mundo, de categorias de mundo, ela não se processa sem abalos, gera um certo caos, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje.
Como é que a gente enfrenta essa situação dentro do nosso lar com otimismo? Porque o que a gente vê são as pessoas muito pessimistas com o que está acontecendo. Como é que a gente consegue enfrentar isso dentro do lar com esse otimismo? Em primeiro lugar, é preciso entender que todo processo de mudança, né, se evidencia conflito. Então, conflito é a oportunidade para a mudança. Né? Um exemplo muito simples e talvez até rude. Quando vamos fazer uma reforma na casa, né, tiramos tudo do lugar para avaliarmos o que serve e o que não nos serve mais. Não é assim? Mas depois desse tumulto, né, dessa desorganização, né, ficamos mais confortáveis nessa casa que resolvemos promover essa reforma. Algo análogo ocorre em relação ao macro, né, em relação a essas mudanças no planeta, né, que são mudanças eminentemente do ponto de vista moral. Mas é claro que do ponto de vista físico, essas mudanças já estão ocorrendo há muito tempo. Né? A lei de causa e efeito, ela vige em todos os aspectos da vida. Então, as mudanças, elas ocorrem a nível biológico, a nível emocional, mental, né, social e espiritual. Né? É um período muito especial, que talvez se apresente em seu ápice nessa atual circunstância. E a forma de enfrentarmos é ter a certeza, através do estudo, né, através do raciocínio, né, do entendimento raciocinado de que somos espíritos eternos e que o processo de desencarne ele vai ocorrer para todos nós. Né? Isso faz parte, o libertar-se da matéria, né, para continuar o nosso processo evolutivo. E só através da fé, né, que nos estimula a esperança, né, e a determinação para continuarmos. Então, adotarmos uma postura de orarmos mais, de lermos mais, de higienização mental, de evitarmos a contaminação através de coisas muito simples. Né? Quando assistimos reportagens que maciçamente focam o negativo, isso afeta a nossa esperança. Né? A esperança ela vai se contaminando até se transformar num pessimismo. E isso afeta a nossa fisiologia. Né? Entramos em reação, nosso organismo entra em reação de ansiedade, né? Que todos nós sabemos definir. Que está tudo perdido. Exatamente. Então passamos a não dormir mais tranquilamente, né? Há uma descarga maciça de adrenalina no nosso organismo e com todas essas alterações, porque a respiração é a primeira coisa que se altera, captamos menos oxigênio, eliminamos menos gás carbônico e assim sucessivamente. É uma reação violenta, né? E tende a se manter elevada essa resposta de ansiedade, que é uma resposta de autodefesa, né? Alimentada por má notícia. Né? E isso traz danos do ponto de vista biológico, do ponto de vista mental, social e espiritual. Né? Como combater isso? Ouvir boa música, de conteúdos elevados, fazer boa leitura, como eu já havia dito, especialmente a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ou a nossos irmãos de outras religiões, leiam o Evangelho, né? Se reúnam para uma boa conversação, tenham esperança, porque o mundo é regido, né? O universo é regido por Deus, Deus é o Criador, e nós temos a governança de Jesus, né? Nós estamos sendo cuidados, mas precisamos ter fé, né? Que saberemos enfrentar esses momentos difíceis que já ocorrem para irmãos nossos, como por exemplo, tragédias no Chile, em determinadas ilhas, no Japão, né? Rio de Janeiro, São Paulo e tantos outros lugares, na África. Né? Quando as coisas se aproximam de nós, ficamos assustados, mas na verdade, toda essa movimentação, uma movimentação do ponto de vista geológico, do ponto de vista social, espiritual, ela já vem ocorrendo. Olhemos, direcionemos o nosso olhar para o continente africano,
para os nossos irmãos da América Latina, da América do Norte, que convivem com os tufões, furacões, terremotos há tanto tempo, né? E que desenvolveram, do ponto de vista tecnológico, meios de lidar com essas situações. Essas tecnologias vão ser desenvolvidas aqui no Brasil também, né? Ainda não foram porque não tivemos necessidade, não é verdade? Certamente. E como é que você falou na questão do Evangelho, como é que a gente aproveita o estudo do Evangelho lar, em qualquer religião, para a educação dos nossos filhos? Naquele momento onde a família está reunida, como é que a gente faz? Em primeiro lugar, é preciso adequar a leitura do Evangelho para a idade dos nossos filhos. Então, crianças pequenas, culto do Evangelho do lar, com livros de histórias, baseados na codificação, né? E aí ampliamos isso, explicamos isso na nossa vida diária, com exemplos do cotidiano, exemplos da escola, né? Seja em que nível for, exemplos em família, com o objetivo de aprendizado, não com o objetivo de depreciação, de nos acharmos melhores, não é? Então, o primeiro passo, adequar, porque senão a criança vai achar a leitura monótona, ela vai dormir, ou o adolescente. Então, observarmos o que esses jovens, essas crianças, apresentam como interesse, como necessidade, e focarmos, né, no Evangelho. Existe o Evangelho da Meninada, existe o Livro dos Espíritos para a Juventude, a FEB, ela tem muitas publicações apropriadas para as crianças e os jovens, livros interativos muito interessantes e fundamentados precisamente na codificação. Essa religiosidade dentro da família é muito importante. É fundamental. A Organização Mundial da Saúde, ela nos fala que a religiosidade e a frequência a uma religião, mas fundamentalmente a religiosidade, é um fator de proteção social fundamental, né, contra o suicídio, né? Mas abrangendo outros aspectos, lógico. Isso é muito interessante, mexe com todos nós. E como combater as más tendências dos nossos filhos? É o que veremos com a Valéria no próximo bloco. Olá. A Federação Espírita do Estado de Goiás tem sistematicamente implantado cursos de estudo do Evangelho, mais especificamente do Novo Testamento. E muitos estudiosos do livro Atos dos Apóstolos têm indagações, muitas, a respeito de diversas passagens. Uma delas, por exemplo, diz respeito à questão da morte de Estevão. Dizem esses companheiros que Estevão foi morto a pedradas, por ordem dos sacerdotes judeus comandados por Paulo de Tarso. Mas aí indagam. Os judeus não tinham autonomia para decretar pena de morte, e muito menos levar a efeito esta condenação. Como então Estevão foi morto? Dizem eles, Jesus, quando foi preso, foi levado até Pôncio Pilatos, exatamente porque os sacerdotes judeus precisavam da autorização do procurador do imperador romano, no caso Pôncio Pilatos, para poder matarem Jesus. E Estevão? Como foi morto sem nenhuma autorização? Como é que fica a determinação romana de que ninguém poderia ser condenado à morte nem ser morto, sem que houvesse autorização de Roma? É muito interessante a pergunta, muito inteligente,
e a gente recomenda a todos os companheiros a lerem as obras que falam a respeito de Paulo de Tarso. Lembramos-nos aqui de algumas, dentre elas, Paulo e Estevão, emitido pela Federação Espírita Brasileira, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, e há um lançamento agora atual também pela Federação Espírita Brasileira, intitulado Paulo, um homem em Cristo, de autoria de Rui Kremer. E ali nós encontramos muitas informações a respeito de Paulo e de Estevão. Por que Estevão foi morto sem a devida autorização? O apedrejamento de Paulo se deu no ano 36 da era cristã. Nesta data em que ele foi preso e imediatamente apedrejado e morto, Pôncio Pilatos já havia sido destituído do cargo de procurador, havia sido chamado até Roma, onde foi destituído. E o novo procurador ainda não havia assumido o posto. Daí porque, na ausência da autoridade, Paulo de Tarso, então ainda orgulhoso, vaidoso, achando que apenas a sua religião é que era a melhor, a que levava a Deus, perpetrou o ato de apedrejar apedrejar Estevão sem a necessidade da autorização, porque a autoridade não estava em Roma, havia sido deposta. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Voltamos aqui com a Valéria e vamos perguntar a ela como combater as más tendências dos nossos filhos. Exemplo. O exemplo dos pais é fundamental, porque os nossos filhos são seres espirituais, inteligentes, que vão nos questionar esse negócio, né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço, né? Então, é fundamental o respeito. Sabemos também que na primeira infância fica mais fácil combater essas más tendências, né? E a própria carência da criança, né, em termos afetivos, em termos biológicos, em termos de todo o cuidado para a sua sobrevivência, faz com que esse contato entre seus cuidadores, preferencialmente seus pais, e a criança, se desenvolva os laços de afeto, se refaça esses laços de afeto, esses vínculos que nem sempre foram os melhores no passado, né? E, mais uma vez, estabelecendo limites, não com rigidez, né? Mas sendo flexível e sabendo até onde é possível ir. Porque o que é certo, não existe meio certo. Não dá para hoje eu permitir determinados comportamentos que são inapropriados. Por exemplo, algo muito simples em relação à alimentação, em relação ao hábito do sono, em relação ao vocabulário, em relação ao cumprimento das responsabilidades com as tarefas domésticas, com as tarefas escolares, com o relacionamento com esses pais, com a família ampliada, com os colegas, né? Então, se os pais não estiverem vigilantes, atenciosos em relação a isso, né, os filhos tendem a repetir esses comportamentos que são inapropriados. Por isso que ser fundamental é esta atenção, né? Porque, caso contrário, entramos numa distorção do descuido, né? E como o descuido chega dessa forma, as consequências que advêm do descuido,
né? É interessante que até os adolescentes, né, eles brigam quando a gente coloca limites, mas eles se sentem amados. O adolescente que não tem limite pelos pais, ele parece que ele busca até chamar atenção para aquilo, né? Vai fazendo coisas assim. O limite é muito importante. Ele é fundamental para todos nós, seres humanos, né? Precisamos compreender algo que Chico fala assim: somos verdadeiramente livres quando cumprimos, quando obedecemos. Ou seja, quando cumprimos os nossos deveres. E nós precisamos aprender a fazer isso para poder ensinar de forma apropriada, de forma correta aos nossos filhos. Não somos perfeitos, não temos ainda 100% de assertividade. Errar, vamos errar. Mas esse não é o nosso grande problema. O problema é desistirmos de acertar, desistirmos de nós mesmos quando desistimos dos outros. E especialmente, quando desistimos dos nossos filhos, quando desistimos de educá-los, desistimos de nós mesmos. Porque é nesse contato, né, e por isso que a família é algo muito especial, é nesse contato com os filhos que nós, pais, temos as chances de evoluir, de nos aprimorarmos, porque eles nos desafiam constantemente. E os filhos também, através do contato com seus pais, a oportunidade de evoluir, refazendo esses laços, apertando mais esses laços de afeto, aprendendo o exercício, o velho exercício da fraternidade ensinada por Jesus. Porque Jesus nos falou: um último mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Na última ceia. E hoje em dia a gente vê muita culpa no estresse, aí tem a internet, os pais e os filhos ficam muito distantes. Os pais porque estão estressados, cansados, os filhos porque querem ficar na internet, tem outros. Para resgatar também essa comunicação, essa confiança. Isso aí é o que você falou, né? Nesse apertar de vínculo, esse é o caminho. Mas mais uma vez, essa questão do estresse acentuado, porque o estresse ele existe sim no nosso dia a dia e ele tem um fator benéfico até certo ponto. Quando passa da medida, entra na distorção, entra no adoecimento. E se eu, enquanto mãe, entro no adoecimento, fatalmente influenciarei os meus filhos. E se meu parceiro entra no adoecimento também, se ele não coloca limites em mim, né, de forma afetuosa, de forma fraternal, ele se contamina os nossos filhos e levamos esse adoecimento para todo o grupo onde estivermos. Então, precisamos estar atentos a isso. Por isso que Jesus também nos recomenda: orai e vigiai. Vigiai aqui os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos comportamentos de uma maneira geral. Porque quando algo nos incomoda, é o sinal de alerta para que verifiquemos o que está acontecendo. Como é que tem sido o meu padrão mental? O que é que eu tenho feito? Porque tudo em mim vai influenciar aquele que está mais próximo de mim, né? No caso, em questão, os nossos filhos, o nosso parceiro ou a nossa parceira. A Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, Psicografia do Divaldo, ela afirma que a paz no mundo depende da educação da infância. A gente pode esperar um mundo mais pacífico? Ah, sem dúvida. O mundo de regeneração é um mundo onde predominará a paz, o entendimento entre todos nós. E o caminho é a educação, porque os pais, para educar os seus filhos, precisam se autoeducarem. Valéria, quais são as suas considerações finais? Nós agradecemos a sua presença e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Que estudemos o Evangelho de Jesus, né, porque ele é sempre atual, e que nos pautemos por suas orientações para nos educarmos e assim educarmos os nossos filhos, para que fortaleçamos os laços de família, para que assim possamos contribuir com a obra de nosso Pai, sob a regência de Jesus. Muito obrigada. E o programa Encontro Fraterno agradece a participação de todos e contamos com você numa próxima oportunidade.